A maioria das pessoas acredita que coragem é a ausência de medo, que o corajoso é aquele que entra em uma batalha sem hesitar, sem sentir o coração acelerar, sem sentir as mãos suarem. Mas os samurais, os guerreiros mais disciplinados da história, sabiam que isso é uma ilusão perigosa. Para eles, coragem não era um estado emocional, mas um dever. Não era algo que você esperava sentir. Era algo que você fazia mesmo quando tudo dentro de você gritava para recuar. Na tradição samurai, o medo não era um inimigo, era um mestre, um espelho que mostrava exatamente onde a alma estava presa. E só enfrentando esse medo de frente, com os olhos abertos e a mente firme, é que o verdadeiro guerreiro podia se libertar. A coragem, então, nascia não da ausência de temor, mas da capacidade de agir apesar dele. Os samurais entendiam que a mente mente, que ela inventa desculpas, distorce o perigo, exagera consequências. E que, se você escutar demais essa voz, será escravizado por ela. Por isso treinavam não só o corpo, mas principalmente o espírito. Não era à toa que muitos samurais eram também poetas, filósofos e monges. A espada não era usada apenas para cortar o inimigo, mas para cortar a ilusão, o ego, a fraqueza. Cada movimento era uma meditação. Cada duelo, um teste de clareza interior. O código de conduta que eles seguiam, o Bushido, ensinava que viver com honra era mais importante do que viver com segurança. E aqui está a parte mais cruel que ninguém te conta. Coragem, muitas vezes, exige sacrifício. Coragem, muitas vezes, exige que você perca algo, um conforto, uma relação, um plano de vida. E os samurais aceitavam isso. Eles treinavam a mente para soltar, para desapegar, para não depender de garantias, porque sabiam que um homem que precisa de certezas nunca será livre. E se não é livre, não pode ser verdadeiramente corajoso. Ser corajoso não é vencer todos os inimigos, é vencer o mais difícil deles, a si mesmo. Aquela parte dentro de você que se esconde, que inventa desculpas, que adia decisões importantes, que se sabota por medo de fracassar. O verdadeiro guerreiro samurai não buscava reconhecimento, não lutava por aplausos. Ele buscava a verdade. E a verdade é que a coragem real dói. Ela é desconfortável. Ela exige que você se exponha, que assuma riscos, que enfrente situações sem garantias. E é exatamente por isso que ela transforma. Eles sabiam que, na maioria das vezes, o inimigo externo é apenas um reflexo do inimigo interno. Você pode matar um homem no campo de batalha e ainda ser um covarde por dentro. Pode conquistar territórios, fortuna e fama e ainda assim viver escravizado pelo medo do julgamento, do fracasso ou da solidão. O verdadeiro campo de batalha, segundo os samurais, é a alma. E é lá que a coragem precisa ser aplicada todos os dias, em cada decisão, em cada silêncio que você escolhe romper, em cada verdade que você tem medo de viver. E há algo ainda mais profundo. Os samurais não cultivavam coragem apenas para si. Eles a viam como um compromisso com o mundo. Um homem covarde gera caos. Um homem que foge da sua verdade machuca os outros sem perceber. Um homem que escolhe a mentira por medo da dor, espalha sofrimento por onde passa. Coragem, então, era uma forma de proteger os outros, de garantir justiça, de manter a ordem interior e exterior. Eles sabiam que a coragem não precisava ser barulhenta. Muitas vezes era silenciosa. Era a coragem de um guerreiro que segura a espada, mas escolhe não usá-la. A coragem de um homem que admite um erro, mesmo que isso custe sua reputação. A coragem de alguém que se despede com honra, mesmo quando tudo em si implora para continuar. A coragem de quem permanece firme, mesmo quando ninguém está olhando. Mas, para chegar nesse nível, eles se preparavam todos os dias. Desde cedo, eram treinados para olhar a morte de frente,
não como algo sombrio, mas como parte da vida. Eles carregavam a consciência da impermanência em tudo o que faziam, porque sabiam que o medo da morte é a raiz de todos os outros medos. Quem supera esse medo domina os demais. E quem vive cada dia como se pudesse ser o último, age com intensidade, com verdade, com presença total. Essa é a parte que nossa sociedade moderna esqueceu. Vivemos como se tivéssemos tempo infinito, como se o amanhã fosse garantido. Adiamos conversas importantes, decisões difíceis, transformações necessárias. Esperamos o momento certo, a motivação ideal, o sinal. Claro! Mas o samurai não esperava. Ele fazia, mesmo tremendo, mesmo com dúvidas, mesmo com tudo em jogo. Porque sabia que a vida não espera por ninguém. E isso se aplica a tudo. A forma como você trabalha, como ama, como decide. Se você não se posiciona, o mundo decide por você. Se você não fala, outros falam no seu lugar. Se você não age, alguém mais corajoso assume o seu espaço. O silêncio da covardia é preenchido pelo som das decisões alheias. E muitas vezes, quem te ultrapassa não é mais inteligente, nem mais talentoso. É apenas mais corajoso. A coragem. Samurai não era impulsiva, era consciente, era baseada em valores, em honra, em propósito. Eles sabiam exatamente por que lutavam. E isso é o que falta para muitos hoje. Clareza. Se você não sabe o que está disposto a sacrificar, qualquer dificuldade te derruba. Mas, quando há um propósito forte por trás das suas ações, a dor deixa de ser obstáculo e vira combustível. Só que descobrir esse propósito também exige coragem. Coragem para se olhar no espelho sem filtros. Coragem para admitir o que você realmente quer. Coragem para reconhecer que talvez esteja no caminho errado, cercado de pessoas erradas, vivendo uma vida que não é sua. E esse é o tipo de batalha que ninguém vê, que não rende likes nem aplausos, mas que define quem você é de verdade. Eles ensinavam que a espada serve ao espírito, e o espírito só é forte quando está limpo. Isso significa que a coragem também exige integridade. Não basta parecer forte, é preciso ser forte por dentro. Não basta gritar, é preciso sustentar o silêncio. Não basta lutar, é preciso saber por que se luta. É por isso que muitos samurais meditavam antes de cada combate. Não para encontrar paz, mas para encontrar clareza. E é essa clareza que você precisa agora. Clareza para entender que viver com medo é morrer aos poucos. Que cada vez que você se cala por medo, uma parte de você se apaga. Que cada vez que você evita o desconforto, sua alma encolhe. Que toda vez que você foge de si mesmo, você trai o que há de mais sagrado em você. Eles não eram perfeitos, não eram máquinas. Sentiam dor, sentiam medo, sentiam dúvida, mas continuavam mesmo assim. Porque sabiam que coragem não é ausência de vulnerabilidade, é ação dentro dela. É ter 1000 razões para recuar e ainda assim dar um passo à frente. É ouvir a voz do medo e responder: eu te escuto, mas não vou te obedecer. A verdadeira coragem, segundo os samurais, não se mostra nos grandes gestos, mas na consistência silenciosa. É levantar todos os dias e fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está aplaudindo, mesmo quando o reconhecimento nunca vem. É continuar firme no caminho certo, mesmo quando ele parece o mais difícil. Porque, para o guerreiro, a verdadeira derrota não é perder uma batalha, é abandonar a própria essência por conveniência. Eles sabiam que o mundo está cheio de distrações, de promessas fáceis, de atalhos que seduzem o ego, mas enfraquecem a alma. Por isso, a disciplina era sagrada, não como uma prisão, mas como uma proteção contra a decadência interior. Um homem sem disciplina é um homem vulnerável. Ele pode ser forte fisicamente, mas será frágil espiritualmente.
E quando a dor vier, porque ela sempre vem, ele desmorona, porque nunca aprendeu a sustentá-la com honra. O samurai aprendia desde cedo que a dor não era sua inimiga. Ela era parte do caminho, era um teste, um tempero que dava valor à vitória. Fugir dela era se tornar escravo. Encará-la de frente era se tornar mestre. É por isso que eles enfrentavam treinos intensos, provações constantes, rituais de sacrifício e contemplação. Eles sabiam que o conforto excessivo emburrece, embota, adormece a alma, e que a coragem precisa estar sempre em movimento, sendo forjada na fricção da vida real. Mas coragem também era saber parar, saber recuar quando necessário, saber que às vezes não lutar é o ato mais nobre, que às vezes calar é mais poderoso do que gritar, que renunciar pode ser mais difícil do que conquistar, porque coragem não é sobre vitória externa, mas sobre fidelidade interna. Você pode enganar o mundo inteiro, pode fingir força, sabedoria, coragem, mas dentro de você, no silêncio da madrugada, a verdade te encara, e é nesse momento que o guerreiro se revela. Os samurais cultivavam a presença, a consciência total do agora, porque sabiam que é no agora que o medo nasce. E é também no agora que ele pode ser vencido. Eles não ficavam presos ao passado, nem obcecados com o futuro. Estavam inteiros no momento presente, prontos para agir com precisão. Isso exigia prática, vigilância, domínio sobre os próprios pensamentos. E essa é uma das formas mais puras de coragem, não ser refém da própria mente. Hoje, a maioria vive desconectada, perde tempo com o que não importa, busca validação de fora, tenta parecer corajoso nas redes, enquanto foge dos conflitos reais da vida. Mas coragem não se posta. Se vive, ela está no não que você diz quando todos esperam um sim. No sim que você mantém mesmo quando o mundo duvida. Está no abraço que você dá quando queria fugir. No passo que você dá mesmo tremendo. Está na capacidade de permanecer fiel a si mesmo quando tudo conspira para que você desista. Coragem é escolher o difícil. Escolher o que é certo, mesmo quando é solitário. Escolher crescer, mesmo que isso doa. Escolher romper padrões, enfrentar julgamentos, decepcionar expectativas alheias para não decepcionar sua própria alma. É isso que os samurais compreendiam de forma profunda, que viver sem coragem é viver morto, que respirar não é o mesmo que estar vivo, e que apenas aqueles que arriscam a dor da verdade experimentam a plenitude da existência. Eles tinham um relacionamento íntimo com a morte. Não como obsessão mórbida, mas como lembrança constante de que a vida é frágil, que cada segundo é precioso, que qualquer palavra pode ser a última. Isso os tornava mais vivos, mais atentos, mais comprometidos com a honra, porque sabiam que a única coisa que levamos é o que fomos por dentro. E isso ninguém pode roubar. Nenhuma derrota pode apagar, nenhum fracasso externo pode comprometer. É essa consciência que sustentava sua coragem. Eles não eram heróis, eram homens, com falhas, limitações, medos, mas decidiram viver como guerreiros. Decidiram encarar a vida como um campo de treinamento espiritual, onde cada obstáculo era uma oportunidade, onde cada humilhação era um convite ao amadurecimento, onde cada queda era uma chance de levantar mais forte. Isso é algo que todos nós podemos aprender, porque ser corajoso não é questão de talento, é questão de escolha. Você escolhe não fugir, escolhe não mentir para si mesmo, escolhe não se esconder atrás de máscaras, você escolhe enfrentar a verdade da sua vida, por mais desconfortável que ela seja. E quando faz isso, algo muda. Você se alinha, você se fortalece, você se torna alguém que os outros respeitam, não pelo que possui, mas pelo que representa. Coragem tem um magnetismo próprio, ela atrai, ela inspira, mas acima de tudo, ela transforma. Transforma o medo em ação, a dúvida em movimento.
a insegurança em força, a dor em sabedoria. E é isso que os samurais faziam. Transformavam tudo. Não desperdiçavam nada. Nem a derrota, nem a tristeza, nem a solidão. Tudo era matéria-prima para a forja do espírito. Tudo podia ser usado para se tornar mais consciente, mais forte, mais digno. Essa é uma das lições mais duras e mais belas que eles nos deixaram, porque, no fundo, coragem não é uma virtude isolada. É a raiz de todas as outras. Sem coragem, não há verdade. Não há compaixão real. Não há amor profundo. Não há justiça, porque todas essas coisas exigem risco, e onde há risco, há medo. E onde há medo, a coragem é necessária. Você não precisa de coragem para repetir o que todo mundo já faz. Você precisa de coragem para ser quem você realmente é em um mundo que insiste para que você se encaixe. O mundo não precisa de mais gente obediente, passiva, anestesiada. Precisa de pessoas inteiras, despertas, comprometidas com a verdade. Gente que prefere perder confortos a perder a si mesma. Gente que prefere viver com cicatrizes a viver com arrependimentos. Gente que age mesmo sem garantia, que ama mesmo com o risco de sofrer, que fala mesmo com medo de não ser ouvida. Gente que, como os samurais, entende que viver com coragem é a única forma de viver com honra. E talvez essa seja a maior lição de todas, que você não precisa esperar se sentir pronto, que o medo não precisa desaparecer para que você comece, que a coragem não surge antes da ação, mas durante, e que cada passo, por menor que seja, é um passo rumo à sua liberdade. Os samurais não esperavam permissão. Eles criavam o caminho com os próprios pés. E é isso que você precisa fazer. Criar, a partir do que sente, a partir do que acredita, a partir do que sabe que é certo. A cada vez que você escolhe a coragem, o mundo muda. Pode não parecer, pode ser sutil, pode não ser reconhecido, mas muda, porque você se torna exemplo, referência, presença. Você mostra, sem precisar, dizer que é possível viver com verdade. E essa é uma das forças mais transformadoras que existem. Uma vida vivida com coragem ilumina todas as outras ao redor, porque desperta o que está adormecido, porque convoca o que está escondido, porque toca aquilo que é eterno. E por isso, a coragem é um chamado silencioso que vem de dentro, que não se cala com distrações, que não se apaga com mentiras, que volta sempre, toda vez que você tenta fugir, porque no fundo você sabe que nasceu para ser mais, que nasceu para ser inteiro, que nasceu para agir com verdade, amar com intensidade, decidir com firmeza, e que cada vez que ignora esse chamado, algo em você morre. Mas quando você responde, algo nasce, algo que não pode ser explicado, apenas vivido, algo que transforma sua postura, seu olhar, sua energia, algo que te alinha com a vida de um jeito que nada mais consegue. Essa é a coragem que os samurais cultivavam, e essa é a coragem que você também pode cultivar. Não importa onde esteja, não importa o que tenha vivido, não importa o tamanho do medo, o que importa é a decisão. A decisão de se levantar, de enfrentar, de persistir, de recomeçar quantas vezes for preciso. Porque o guerreiro não é aquele que nunca cai, é aquele que sempre levanta. E levanta mais consciente, mais forte, mais lúcido. E a cada queda entende mais sobre si, sobre a vida, sobre o que realmente importa. E é isso que o torna invencível. Não por ser imune à dor, mas por ter feito as pazes com ela. Não por não ter medo, mas por ter aprendido a atravessá-lo. Não por ser perfeito, mas por ser verdadeiro. Porque no final das contas, é isso que a coragem realmente é. Um compromisso radical com a verdade de quem você é, a verdade do que sente, a verdade do que precisa ser feito.
E essa verdade, quando honrada com coragem, te leva para um outro nível de vida. Um nível onde você para de sobreviver e começa a viver. Onde para de agradar e começa a se respeitar. Onde para de fugir e começa a construir. Esse é o legado dos samurais. E essa pode ser a sua história também.